Declaro aberta a sessão do dia 11 de junho de 2018, cumprimentando a todos, juízes convocados, ilustre representante do Ministério Público, senhoras servidores, senhores advogados, e indago aos juízes se há alguma manifestação, algum requerimento a fazer. Não, eu vou fazer um rápido registro que já foi feito no pleno, mas por uma razão eu vou explicar. É a eleição do ministro João Otávio Noronha para presidente do Superior Tribunal de Justiça, e eu faço pela razão dele ter sido meu aluno na Faculdade de Direito do Sul de Minas, nos idos, quando eu inaugurei a Junta de Conciliação, então Junta de Conciliação e Julgamento daquela cidade, e lá permaneci por 6 anos. Então, Sua Excelência, um aluno extremamente dedicado e competente, advogado do Banco do Brasil, 5º pela OAB, com todas as qualidades e virtudes que nós sabemos. E era o corregedor geral no CNJ, durante, acho que até ele assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça mineiro, e isso também nos deixa muito enaltecidos, porque se trata de um cargo de suma importância e relevância na estrutura do Poder Judiciário. Adesão? Minha adesão também, senhor. Ao pregão. O primeiro processo é preferência regimental com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, da sessão da sala do doutor Luiz Otávio Renault. É o número 18 da pauta. 11.021, 2017, procedência primeira vara de Ituiutaba. Inscrito, doutor Ricardo Ferreira de Mello, pela reclamante. É o 18 da pauta, doutor Renault. Diretamente a leitura da conclusão. Estou conhecendo do recurso. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada a pagar a reclamante no prazo legal com juros no termo do artigo 883 da CLT e súmula 200 do TST, e a correção monetária com a utilização do IPCAE como fator de correção apenas após 25 de março de 2015, aplicada na forma da súmula 381 do TST, autorizadas as deduções para a Previdência Social, teto mês a mês, para fins de imposto de renda, e observadas as demais regras pertinentes. E essa condenação abrange o adicional de insalubridade em grau médio, 20% sobre o salário mínimo por toda contratualidade, com reflexo nas horas extras, no adicional noturno, no pré-aviso, nos 13º salários, nas férias 1/3 e no FGTS 40%, conforme se apurar em liquidação por cálculos. Invertidos os ônus da sucumbência, os honorários periciais já arbitrados na origem, à razão de R$ 900, passam a ser devidos pela reclamada. Inverto os ônus da sucumbência, arbitra a condenação, valor de 5.000, custas de 100 a cargo da reclamada, aplicando-se a súmula 25 do TST. O advogado fala pela reclamante. Tem algum aspecto que o senhor queira abordar ou quer aguardar o primeiro voto divergente? Eu quero aguardar o primeiro voto divergente, dependendo, não faço sustentação oral. Pois não, eu garanto a Vossa Excelência o direito de sustentação oral, se necessário. Segundo votante. Acompanha, relator. Estou acompanhando também. Então, eu proclamo o resultado. Decisão é unânime, conforme o voto do relator. Processo seguinte. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Eu dispenso aí a sustentação. Pois não, obrigado. Boa tarde e bom trabalho a todos. Muito obrigado, o senhor também. Aquele, sabe, aquele finge que põe e não põe? Só para sentir o cheiro. Só para dar uma...
A próxima sala é a sala Dr. Eduardo Ferri, a sustentação a distância de Juiz de Fora. Doutora Paula Carrara, né? Isso. Então, a sala Dr. Eduardo Ferri. O processo é o 18. 18 da pauta. 10.912. 2016, procedência 17ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Paula Carrara da Silva. O Alisson e MRS Logística. Paula Carrara da Silva pela reclamada. Presidente, proposta de voto pelo conhecimento dos recursos ordinários. No mérito, dando provimento parcial do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, como tais entendido todo o tempo excedente à sexta hora trabalhada, com a aplicação do divisor 180 e adicional convencional, observar a súmula 264 ST, conforme for apurado na liquidação, por meio dos espíritos de ponto trazidos pela ré, com reflexo em repouso semanal remunerado, férias, adicional de um terço das férias, 13º salários, aviso prévio, FGTS, aquisição de 40%. Fato princípio que vier enriquecimento sem causa, estou autorizando a dedução de valores pagos a título de horas extras. Estou elevando ainda o valor da indenização por danos morais para R$15 mil. E, ao recurso da reclamada, estou dando provimento parcial para fixar a contagem da correção monetária a partir da data da publicação deste acordo. Estou elevando o valor arbitrário da condenação em mais R$50 mil, com custo complementar de R$1.000 a carga da reclamada na forma da súmula 25 do TST. É a proposta de voto, senhor presidente. Ilustre advogada, tem a palavra. Uma boa tarde, doutos desembargadores integrantes dessa mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados. Eu venho sustentar as razões recursais e contra-razões de recurso ordinário da reclamada MRS, pedindo data máxima vênia a revisão da proposta de voto lida pelo doutor desembargador relator, na medida em que, em caso, não há que se falar no pagamento da sexta hora extra ou 36ª, na medida em que o reclamante ele não esteve submetido a turnos ininterruptos de revezamento, mas, na verdade, a jornada fixa a turnos de 8 horas. Além disso, como bem entendeu o douto juiz sentenciante, os acordos coletivos firmados entre a reclamada e o sindicato representante da categoria, eles autorizam o labor em turnos de 8 horas, o que se encontra em consonância com o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Sendo assim, a reclamada pede que se reveja a proposta de voto. Quanto ao tema do dano moral, não há que se falar em dano experimentado pelo reclamante que laborou na condição de auxiliar de maquinista, na medida em que o mesmo, ao contrário do que acontece com os maquinistas, ele não esteve submetido à monocondução, ou seja, o mesmo não laborava sozinho nas locomotivas, tendo, portanto, total liberdade para utilizar os banheiros existentes nas próprias locomotivas e nas estações onde o mesmo realizava as manobras. Caso o entendimento seja diverso, a reclamada pede que seja mantido o valor fixado na origem. Por fim, eu venho pedir especial atenção de Vossas Excelências quanto ao tema da equiparação salarial, na medida em que o reclamante ele foi admitido já na função de auxiliar de maquinista, enquanto o paradigma Bruno de Mello, ele iniciou suas atividades no ano de 2012 como mantenedor mecânico. Sendo assim, o mesmo auferiu vantagens ao longo de sua trajetória no quadro funcional da reclamada, e quando o mesmo foi alçado ao cargo de auxiliar de maquinista em abril de 2014, não se podia realizar a redução salarial, né, na medida em que essa é uma prática vedada pela nossa legislação. Portanto, a diferença salarial está justificada no histórico laboral de cada um das figuras, do paradigma e do reclamante. São com essas razões que eu venho pedir a revisão da proposta de voto. Segunda votante, você quer fazer alguma observação? Não, a fundamentação já é e que a turma já vinha adotando. Passado nós tivemos um caso muito semelhante. Vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Segunda votante.
Acompanhando integralmente, senhor Eu presidente. também estou acompanhando o relator e assim eu proclamo o resultado. Decisão unânime conforme lido pelo relator. Processo seguinte. A próxima sala, ainda da sustentação oral de Juiz de Fora, da sala da doutora Cecília, que tem 33 processos, foram redistribuídos em mesa para a doutora Ângela Castilho. É o 21 da pauta, 11.131, 2015, procedência 4ª Vara de Juiz de Fora. Inscrita também a doutora Paula Carrara da Silva pela reclamada. A mesma ilustre advogada tem a palavra. Após a leitura pela relatora da conclusão, para facilitar. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar as multas normativas a uma por dispositivo convencional violado, observando o percentual fixado. E dando provimento parcial ao recurso ordinário do autor para acrescer a condenação o pagamento de horas extras acima da sexta diária a partir de 5 de abril de 2013, no período em que o autor se ativou em turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas, acrescido do adicional convencional e reflexo em repouso. Aviso prévio adicional, férias mais 1/3, 13º e FGTS com a multa de 40%. E B, 1 hora extra pelo não gozo do intervalo intrajornada, acrescido de adicional convencional e reflexos como os outros, conforme se apurando a liquidação, excluindo-se os dias em que há registro da pausa intervalar nos controles de ponto, inclusive no caso de pré-assinalação. E, por fim, condenar também reclamado ao pagamento em dobro dos repousos semanais, quando trabalhado 7 dias consecutivos, sem a concessão do repouso, conforme se apurar em liquidação de sentença. Mantido o valor arbitrado à condenação, porque ainda segue compatível. É como voto, senhor presidente. A mesma ilustre advogada tem a palavra. Excelências, eu renovo os meus cumprimentos. Quanto ao tema dos turnos ininterruptos de revezamento, novamente eu renovo o que foi as considerações realizadas na sustentação anterior, na medida em que a norma coletiva firmada entre a empresa e o sindicato prevê a adoção do turno de 8 horas. E como bem salientou o douto juiz sentenciante, em caso não se observa a existência de labor extraordinário habitual, razão pela qual não há motivos para que se declare a nulidade da norma coletiva em questão. E quanto ao tema do dano moral, a reclamada vem pedir a exclusão da condenação fixada na origem, na medida em que, não obstante o laudo pericial ter concluído pela existência de perda auditiva por parte do reclamante, ao mesmo tempo, em resposta aos quesitos número 9 e 11, ficou constatado que a reclamante se desincumbiu do seu ônus, fornecendo os equipamentos de proteção individual, razão pela qual não há que se falar em culpa da reclamada neste evento. E caso Vossas Excelências ainda assim entendam pela necessidade de condenação, que o valor fixado no importe de 25 mil seja reduzido, justamente porque a reclamada prestou, forneceu os equipamentos necessários à proteção do reclamante. É o que se requer. A relatora quer fazer alguma observação? Muito rapidamente, senhor presidente. Quanto aos turnos, eu estou adotando a jurisprudência do tribunal, a súmula que pacificou o entendimento acerca de ser devido nessas hipóteses o pagamento das horas laboradas acima da sexta, acrescidas do adicional e não só adicional com a adoção do divisor 180. Com relação à perda auditiva, a perícia foi muito clara, o laudo é muito claro, inclusive com ciência da reclamada ao longo do contrato de mais de 35 anos, de que essa perda estava ocorrendo e que os EPIs fornecidos não foram suficientes para reduzir o dano. Então, eu mantenho meu voto. Eu, como segundo votante, estou acompanhando a relatora, indago ao terceiro votante. De acordo. Então, eu proclamo que a decisão foi unânime, conforme lido pela relatora. Agradeço a senhora, doutora. Muito obrigado. Boa tarde. Eu quem agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. A próxima preferência regimental é da sala do Dr. Kleber, advogada gestante. É o processo de número 26 do Dr. Kleber,
É o 10576-2017. Procedência 13ª Vara de Belo Horizonte. Ele já está. Tem uma preferência? Com a palavra, ilustre relator. Conheço o recurso. Desculpa, doutor Kleber. É que a doutora inscrita é a Elisene Carla dos Passos. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, nego-lhe provimento. Ela fala pelo corrente. Pelo reclamado. Com a palavra, advogada inscrita. Excelência, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou pela reclamada. Pela Se reclamada? não houver então pode divergência... aguardar, se não houver. Pois não. Segundo votante. Estou acompanhando, senhor presidente. Terceiro votante. Também acompanhando. Decisão unânime, conheceu e negou provimento. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada. Agora, a próxima preferência regimental é adiado da pauta do doutor Eduardo Ferri. É o 12.911, 2016, que foi adiado na sessão anterior. O advogado doutor Maurício Greca Consentino já fez a sustentação oral. É o 12.911. Houve o voto de Vossa Excelência, a divergência da juíza Ângela Rogedo. Eu examinei o processo, eu estou entendendo, pedindo vênia ao relator, para acompanhar a revisora, porque a aplicação do princípio da primazia da realidade para afastar o rótulo, né, o esmalte, como a gente costuma denominar, essa aplicação do princípio da primazia da realidade, uma análise da prova dos autos, as testemunhas, a Pâmela, o Rafael, eles, tá vendo, a leitura que eu faço é a mesma que foi feita pela revisora, de que tinha um certo grau de responsabilidade nas atividades, sem que se configurasse, todavia, o exercício de cargo de confiança. Então, eu estou pedindo vênia, estou acompanhando o voto da relatora. Divergência. A divergência, que é o voto da revisora, da segunda votante. Eu posso fazer leitura desta conclusão, se a doutora Ângela quiser acompanhar, dando provimento para condenar a reapagar a reclamante durante o período imprescrito, conforme se apurar em liquidação de sentença, as horas extras, assim consideradas aquelas elaboradas após a 8ª diária, 40ª semanal, o que for mais benéfico, conforme jornada acima fixada, que consta dos fundamentos do voto, além de 1 hora extra por dia em face da não fruição do intervalo intra-jornada. Em face da habitualidade, os reflexos são deferidos nos repousos semanais remunerados, nas férias acrescidas de 1/3, nos 13º salários, no pré-aviso, no FGTS 40%, observado, obviamente, por se tratar de reflexo, o período imprescrito. Para apuração das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios: adicional convencional, ou, na ausência desse, o legal divisor 210, com base no de cálculo composto pelas parcelas, todas elas de natureza salarial, conforme súmula 264 do TST, respeitada também a evolução salarial. E assim eu proclamo, portanto, o resultado. Vossa Excelência continua, faz a adequação, né? Para a adequação apenas porque foi uma divergência parcial e não total. E, nesse aspecto, fica registrado que o relator ficou vencido. Ok? Mais alguma observação, doutor Pérez? Não, exatamente, está certinho, eu entendi. Então, uma correção na minha divergência, que eu lancei agora pela manhã,
O divisor, no caso, seria 220, 200. né? 200. A jornada prevista no contrato Então, da jornada de fazer a 200. retificação que eu tinha recebido, não Foi tinha bem visto a posterior, retificação. Então, o divisor das horas observado. extras, eu li 210, e será o divisor 200. É a única alteração da leitura que eu fiz da conclusão quanto a esse aspecto do voto. E assim se decide, por maioria, vencido nesse aspecto, o relator. Ok, muito obrigado, senhor. Obrigado. Boa tarde, doutor. Processo seguinte. Peço desculpa. Não tem problema. Tá. Agora, a sessão de adiados da doutora Ângela, também, adiados da doutora Cecília, que foram redistribuídos em mesa para a doutora Ângela. É o número 8 da pauta, 10.683, 2016, procedência segunda vara de Uberaba. É a sessão que tem 23 adiados da doutora Ângela. É. 23, né? Isso, que era da sessão do dia 4. Inscrita a doutora Ágata Cabza Lopes. Isso, a última lá embaixo. 10.683. Advogada já está. Doutora, já é presencial. Presencial, né? Com a palavra relatora. Um minutinho que está abrindo aqui na tela. É o número 6. Só quer abrir naquele lugar ou não? Está abrindo parte da conclusão só. Aqui, posso fechar? Ó, parte da conclusão. É o 10.683, Marcos Rogério Leite dos Santos, RBS. Eu só abriu parte da conclusão. Agora não tem, não? Não abriu nada, está branquinho, esperando por PJE. Está vindo de caminhão. Está vindo de caminhão. Sem gasolina ainda. Tem dia que dá... Vamos ver. A conclusão está aqui. Tá? Abriu a conclusão. Vamos ver a conclusão. Eu não tenho como confirmar o número do voto, mas... O Renault lembrou. Eu abri um aqui. É o Marcos Rogério? Marcos Rogério. Tem uma preliminar, né? Não, Unidade? acolheu. Preliminar. Não. E determinou? Rondinelli, sim. É o 10.683, Para né? oitiva Isso. da testemunha. 10.683. Senhor presidente, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade arguída pela reclamante e determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a instrução, oportunizando-se a oitiva da testemunha Rondinelli Fernandes Clementina, rolada pelo reclamante, mediante compromisso, ante a ausência de prova de interesse que possa configurar hipótese de suspeição. Ficou, assim, prejudicada a análise do recurso da reclamada. Fala pela reclamada, né, doutor? Sim. Então, a senhora tem a palavra. Excelência, eu gostaria de aguardar uma possível divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo. Terceiro votante. Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme lido pela relatora. Muito Ok. obrigado, boa Eu tarde. agradeço. O próximo, ainda da mesma sessão do dia 4, é o 10.230. O 11 da pauta, 10.230, 2016, 11.230, perdão. 11.230, 2016, procedência primeira vara de Belo Horizonte. É inscrito o doutor Rodrigo Moreira Rabelo, pelo reclamante. Não, pelo reclamante. Não é isso? Reclamada. Pela reclamada. Reclamada, né?
Eu estou rejeitando as preliminares de não conhecimento arguidas em contra-razões e conhecendo os recursos ordinários. Quanto ao apelo do reclamante no mérito, rejeitando as preliminares aventadas e dando-lhe provimento parcial para condenar o banco réu ao pagamento de 1. Integração à remuneração das parcelas quitadas sob rubrica de PLR, plano próprio, e PR, programa próprio, deferindo reflexos em repouso, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS, PLR convencional e PLR adicional convencional. 2. Comissões retidas do ano de 2015, apuradas pela média dos valores auferidos nos anos anteriores, com os mesmos reflexos já deferidos no tópico precedente. 3. Horas extras, assim consideradas aquelas elaboradas após a 8ª diária e 40ª semanal, com reflexo em repouso semanais remunerados, férias acrescidas de 1/3, 13º salários, gratificação de função, PLR convencional e PLR adicional convencional, bem como sobre a FGTS. Sobre a parcela variável da remuneração, comissões reconhecidas em tópico precedente do acórdão são devidos apenas os adicionais de horas extras, adotando-se o entendimento contido no OJ 340 da STI 1 do TST. A base de cálculo para apuração das horas extras é a remuneração mensal recebida, consoante artigo 457 da CLT e súmula 264, que, no caso, inclui a gratificação de função efetivamente recebida, conforme se apurar nos recibos de pagamento de salário. Na apuração das horas extras, deverá ser adotado o adicional convencional ou, na ausência, o legal. Divisor 220, base de cálculo composta de todas as parcelas de natureza salarial e ainda considerada a frequência integral, com exceção dos afastamentos e licenças comprovados nos autos. 2. Uma multa convencional para cada instrumento normativo violado, como restarem apuradas em liquidação, observadas a vigência do pacto laboral e dos instrumentos coletivos aplicáveis ao contrato do autor. E negando o provimento ao recurso adesivo do réu. Trato da questão das contribuições previdenciárias e, invertidos os ônus da sucumbência, arbitrei a condenação ao valor de R$400 mil, com custas de R$8 mil a cargo do reclamado, que, com a publicação do acórdão, fica intimado ao recolhimento. É como voto, senhor presidente. O doutor advogado tem a palavra. Boa tarde a todos. No que tange às horas extras, restou comprovado nos autos que o reclamante exercia cargo de confiança por N motivos. Inicialmente, ele tinha procuração do banco com poderes para representar o banco em diversas questões. Segundo, a gratificação percebida pelo reclamante era superior aos 40%. Ele lidava com clientes importantes, cujo faturamento era superior a R$500 milhões anuais. Ademais, o único funcionário que ele estava subordinado estava localizado em São Paulo, e ele era o diretor do banco. Ou seja, acredito que restou comprovado nos autos os poderes de mando e de gestão do reclamante. No que tange à PLR, ela foi pactuada perante o sindicato da categoria e, bem como ela estava condicionada ao atingimento de metas do banco, metas individuais, metas da filial e do segmento dele. Ademais, as testemunhas Leonardo e André Diniz, cujos têm a mesma hierarquia que o reclamante, confirmaram que todas as súplicas pagas correspondiam ao que efetivamente eram pagos. No que tange ao depoimento da primeira testemunha do reclamante, Fernando, o depoimento dela foi bastante contraditório, porque inicialmente ele disse que as súplicas pagas correspondiam efetivamente ao que era efetivamente pago. E logo após, ele disse que as comissões eram pagas sobre as súplicas PLR e gratificação. Ou seja, foi um depoimento bastante contraditório que não pode ser considerado por essa douta turma para a condenação do banco. E no que tange ao recurso adesivo da reclamada, é incontroverso nos autos que o reclamante auferiu uma remuneração de R$ 21.414, ou seja, ao meu ver, não restou provado que ele faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Relatora, quer fazer alguma observação ou posso? Com relação à justiça gratuita, a ação foi ajuizada anteriormente à Lei 13.467, portanto, a declaração de pobreza foi suficiente aqui, do meu ponto de vista, para o deferimento desses benefícios. Com relação ao artigo 62, de fato,
Não vejo essa contradição no depoimento da testemunha mencionada, mas houve contradições entre os depoimentos, das trazidas pelo autor e das trazidas pelo réu. E aí, com isso, não há prova na instrução, até por essa divergência entre os depoimentos, da alegação de que o reclamante tinha procuração para representar o banco, da participação ativa nos comitês, que são alegações da reclamada não efetivamente comprovadas. Também não vi prova de que o autor participava de forma ativa e decisória no processo de admissão e dispensa de empregados da equipe. Então, eu não vi, nem sob o enfoque do cargo de gestão, nem sob o enfoque do trabalho externo, motivação para não reconhecimento do direito à jornada extraordinária ao empregado, e eu mantenho a minha proposta de voto, senhor presidente. Eu também peço vênia, acompanho a relatora diante das questões fáticas que foram mencionadas e que estão muito bem retratadas no voto de Sua Excelência. Terceiro votante? Acompanho. Então, proclamo que assim se decidiu unanimemente. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Relatora, processo seguinte. A próxima preferência de advogado de Itabira é da sessão da doutora Ângela, de 33 processos. É o número 4 da pauta, é o 10074-2017, procedência Vara de Guanhães. Inscrito doutor Henrique Nery de Oliveira Souza, pelo reclamante. Palavra relatora. É o número 4 da pauta, o 10074. Estou rejeitando as preliminares de não conhecimento do recurso do reclamante, arguidas pela ré em contra-razões, em decorrência conhecendo dos recursos ordinários da reclamada e adesivo do autor. No mérito, estou negando o provimento ao apelo da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do sindicato autor para deferir o pagamento do adicional noturno 20% sobre as horas diurnas em prorrogação ao período noturno, após as 5, nos dias em que substituídos trabalharam no horário noturno, considerando a alternância quinzenal dos turnos, bem como repercussões em repouso, férias acrescidas do terço, 13º salário e FGTS. Para os substituídos cujos contratos tenham sido rescindidos sem justa causa, deferir ainda os reflexos no aviso prévio indenizado e multa de 40%. Acrescia a condenação ao valor de R$10.000, com custas de R$200 igualmente acrescidas, a cargo da reclamada, que com a publicação do acórdão fica intimado ao recolhimento. É como voto, senhor presidente. O advogado vai fazer uso da palavra ou vai aguardar o primeiro voto? Excelência, vou aguardar. Eu sou o segundo votante, acompanho a relatora, terceiro votante. Acompanho a relatora. Decisão unânime, portanto, conforme lido pela ilustre relatora. Processo seguinte, agradeço ao ilustre advogado. Uma boa tarde. Embora a senhora secretária já tenha mencionado, eu vou repetir, porque tem advogados presentes e, eventualmente, pode ter chegado algum advogado. Os processos de relatoria da desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, em razão do falecimento do pai de Sua Excelência, estão, tanto da sessão da semana passada quanto da sessão de hoje, estão sendo redistribuídos em mesa para a juíza Ângela Castilho Rogedo. Muito obrigado. Processo seguinte. Então, agora, retomando a pauta normal, é a sessão do doutor Renault. É o 29 da pauta. É 11.800/2000. Isso, é a primeira sessão. 29 da pauta. 29 do doutor Renault. 29 da pauta. Tem advogado inscrito? Tem o doutor Fernando José de Oliveira. Doutor Fernando José de Oliveira. 29 Doutor é o Fernando. 11.800/2000, procedência 25ª Vara de Belo É o Horizonte. Anderson Gomes da Silva, FAPEX. É um AP, é um agravo de petição, trata da prescrição intercorrente, o entendimento meu e é o que prevalece nessa turma, é de que não é aplicável, portanto, eu estou conhecendo do AP, no mérito, dou-lhe provimento para, afastando a incidência da prescrição intercorrente, determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da execução.
custas pela executada no importe de R$ 44,26. O ilustre advogado fala pela agravante. Pela agravante. Quer aguardar o primeiro voto, doutor Fernando, que há tantos anos atuou na primeira instância. É um prazer revê-lo aqui. Né? Para nós também é uma satisfação enorme. Mais de 20 anos lá na labuta ali da primeira instância, na Curitiba e na Goitacazes, né? Um longo período. Prazer em vê-lo aí. Nós que temos saudade do senhor lá. Só que é uma classe mais baixa. Não tem nada disso. A primeira instância o senhor pode ir lá é a classe nobre. Pelo menos para tomar um cafezinho com a gente. Repetidas vezes. Eu fui um dos que, quando nomeado, demorei um prazo máximo para tomar posse, que foram 30 dias. Preferi ficar na primeira instância até o último minuto. E acho que a Constituição deveria prever que os juízes que fossem promovidos ou tivessem acesso ao tribunal, a cada 2 anos eles pudessem voltar, se quisessem, 1 ano para a primeira instância, não apenas para o convívio vivo das audiências e dos advogados, mas também para ter um contato maior com essa realidade processual. Então, a saudade que eu tenho não apenas dos processos, das audiências, mas dos muitos advogados também com quem eu convivi durante muitos anos. Segundo votante. Estou de acordo. Terceiro votante. Então, a decisão é unânime, conforme lido pelo relator. Agradeço as referências ao nosso passado e ao passado do senhor também, que nós temos, não só do senhor, mas de todos os outros que militaram na primeira instância. E que são convocados aqui que desfalcam. Eu sei como os 3 que estão aqui presentes na sessão, que enaltecem e engrandecem a primeira instância, como tantos outros. E nós que lutamos pela justiça do trabalho, tanto como advogado, como pela AMAT na nossa associação. Não, eu sei, Vossa Excelência, o senhor foi um advogado muito atuante. Era uma audiência após a outra, anos após anos, né? E o senhor pedindo para cumprir o horário. Aliás, não cheguem atrasados na minha... Estão juntos porque sabiam que já tinham ou arquivamento ou revelia. Não era um dos que fazia e a sentença também saía no prazo mas fazia com prazo maior, né? Eu não fazia aquelas audiências de 5 minutos, né? Eu sempre espaçava um pouco mais, de modo que me permitiam fazer as audiências no horário. Mas aí... É isso aí, Excelência. Muito obrigado pelo remember tudo. Prazer enorme. Muito obrigado. Processo seguinte. Próximo processo é o número 10 da pauta, 10.204, ainda da sessão do Dr. Renault. 10.204/2016, procedência 21ª Vara de Belo Horizonte. Inscritos, doutor Eduardo Augusto Gonçalves, pela reclamada, e doutora Isabel Cristina Procópio Aguiar, pelo reclamante. 10.204. É o Kleber Antônio, construtora líder. Eu vou registrar o impedimento do doutor Kleber, e quem vai participar é o doutor Eduardo Ferri. Está vendo? Saudosa 21ª, que eu também inaugurei. É uma junta pela qual eu passei, mas inaugurando-a há muitos e muitos anos. Portanto, né? Eu conheço o recurso do reclamante, no mérito dou-lhe provimento para reconhecer, nos termos do artigo 3º da CLT, o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, determinando o retorno dos autos à douta vara de origem para julgamento como entender de direito, quanto aos demais pedidos da exordial. É como eu encaminho o meu voto. Concedo inicialmente a palavra ao reclamante, indagando se aguarda o primeiro voto divergente. Procuradora do reclamante. É procuradora do reclamante ou da reclamada? Do reclamante. Do reclamante. A senhora quer aguardar o primeiro voto divergente? Eu vou aguardar, Excelência. E eu concedo, portanto, a palavra ao advogado que está representando a reclamada. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, uma pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa escolhida turma. Data máxima vem na proposta de voto do ilustre relator. Ousamos aqui discordar da tribuna. Eis que restou cabalmente demonstrado nos autos que o contrato em tela é um contrato tipicamente de corretagem de imóveis, nos exatos termos da Lei 6530 de 78, onde não ficou caracterizado qualquer um dos elementos da relação do vínculo de emprego, mormente a subordinação, que é o elemento crucial para se determinar ou não
o vínculo de emprego. Não, é só da vaga. As provas trazidas aos autos Está devolvendo, né? são exatamente aquelas trazidas, colacionadas pelo autor, que são e-mails de troca de informações entre o corretor e a construtora, onde não existe qualquer tipo de determinação ou ordem para cumprimento ou exigência. Pelo contrário, existe, obviamente, uma orientação que comporta em toda e qualquer prestação de serviço. Não há como prestar qualquer serviço com qualidade e eficiência sem, obviamente, tratar com instruções de como proceder. Importante ressaltar ainda que aqui o pagamento era feito diretamente pelo cliente, não havendo qualquer intermediação da construtora, o que corrobora ainda mais a inexistência da interposta pessoa para fins de caracterização do vínculo. Então, faço o exposto. Data máxima vênia ao respeitoso relator. Pede-se vênia para que sejam acolhidas as razões recursais e seja negado provimento ao recurso obreiro. Obrigado. A matéria é fática, se trata de relação de emprego. O doutor advogado fez uma sustentação oral explorando de maneira muito profícua e muito correta o material fático, né, que foi trazido para os autos. Os meus argumentos constam do voto, eu peço vênia, apesar da brilhante sustentação oral, mas eu encaminho meu voto como lido. Eu indago ao segundo votante. Mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando a íntegra. A terceira votante. Também com todas as vênias da sustentação oral, estou acompanhando. Eu proclamo o resultado como lido pelo relator, decisão unânime, portanto. Processo Obrigado, seguinte. excelência. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. O próximo processo, a inscrição feita aqui é o número 5 da pauta, 10084, 2016, procedência Primeira Vara de Uberlândia. O doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno fala pela reclamada. O 5 da pauta. É o relator. Turilessa e Sebastião. Há uma discussão em torno da isonomia salarial. Eu conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para crescer a condenação as diferenças salariais desde o marco prescricional fixado em 22 de janeiro de 2011, advindas da isonomia com o empregado de maior padrão salarial, classificado como lanterneiro 4, apuráveis em fase de liquidação, quando a reclamada deverá, a ocasião, né, em que a reclamada deverá anexar aos autos as fichas financeiras pertinentes dos lanterneiros contemporâneos do reclamante, desde a data de 1º de maio de 2010, que ocorreu a sua promoção. Incidirão os reflexos no pré-aviso, no 13º salário, está fugindo aqui, nas férias 1/3, nas férias 1/3, e no FGTS 40%. A diferença salarial comporá a base de cálculo das horas extras. Conforme se apurarem em liquidação por cálculos, contribuições previdenciárias sobre as parcelas discriminadas na conclusão e eleva o valor da condenação de 10 para 25 mil reais, com aumento das custas, intimada a reclamada na forma da súmula 25 do TST. O ilustre advogado tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente e demais componentes dessa turma. Justamente a respeito da isonomia, né, que foi data vênia do voto, entende a empresa que não é o caso. A decisão foi muito bem posta em primeira instância e realmente ficou comprovado essa ausência de igualdade entre o cargo de auxiliar, que era o do reclamante, e do lanterneiro. A empresa, primeiro, insiste na questão de que
até o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Realmente, no registro consta o reclamante como líder, mas na CTPS consta como auxiliar. E isso é o que deve prevalecer. Se houve aí um erro em relação a esse registro, ele não pode gerar direito data vênia, mesmo porque a prova é no sentido de que essa isonomia nunca existiu. O reclamante entrou e primeiro, como bem lembrado até na primeira instância, houve um marco entre o contrato anteriormente dele com a Autoviação Triângulo, depois, posteriormente, com a Turilessa. Lá houve realmente uma extinção desses contratos, de todos os contratos com a empresa anterior, depois um novo contrato, então não houve a sucessão, esse fato foi muito bem relatado na sentença. Então, parte-se primeiro, então, e unicamente desse contrato da Turilessa. E, nesse contrato, ficou demonstrado que existia, sim, a diferença entre auxiliar, lanterneiro 1, 2 e 3, tanto que ficou demonstrado pela prova que havia necessidade não só de tempo de serviço entre um lanterneiro e outro, como também de cursos de aprendizagem que o empregado tinha que passar para pular de um cargo para o outro. Então, data vênia, o reclamante, ele não chegou a alcançar esse status de lanterneiro, ele não tinha havia também o fato de que os serviços eram passados de acordo com a complexidade, então o reclamante não tinha esse status, não tinha condição de realmente fazer os mesmos serviços do lanterneiro. Essa questão ficou muito bem provada, o juiz da primeira instância constatou esses fatos com muita clareza, então entende que não pode ser reformada essa sentença e entende também, então, consequentemente, que não poderia ser dado provimento ao recurso do reclamante. Obrigado. Ouvi atentamente o ilustre advogado. A matéria é eminentemente fática. Eu faço uma análise da prova produzida nos autos, com destaque ao depoimento do preposto e das testemunhas. Eu peço vênia e encaminho meu voto como já lido. E indago ao segundo votante. Acompanhando o voto. Terceiro votante. Presidente. Então, eu proclamo que assim se decidiu, conforme lido pelo relator, decisão unânime. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Obrigado. Agora, a próxima sessão é do doutor Kleber. O processo é o 22 da pauta, 10.476, 2016, procedência 19ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor João Carlos Franças Alves da Silva, pela reclamada. O 22 da pauta, doutor Kleber. O relator tem a palavra. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores e juízes convocados dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados aqui presentes. Aqui, basicamente, o caso trata da aceitação ou não dos cartões de ponto que foram apresentados juntamente com a defesa e que, posteriormente à audiência inicial, houve a designação de uma audiência de instrução para a oitiva de eventuais testemunhas, depoimentos pessoais, e que, por algum motivo específico, a preposta da reclamada não compareceu. Pois bem, a partir daí surge o questionamento se os cartões de ponto apresentados com a defesa, muito embora diante da ausência da preposta da reclamada, se esses cartões de ponto teriam ou não validade para fins de constatação de jornadas, eventuais diferenças. A petição inicial, ela apresenta no seu rol de requerimentos que a reclamada seja intimada a apresentar os cartões de ponto e os contra-cheques sob pena de confesso. No prazo acertado, a defesa apresenta os cartões de ponto,
o juiz de origem da vista da defesa e dos documentos à reclamante, que tão somente apresenta diferenças, por amostragem, diferenças de horas extras quanto à comparação entre o contra-cheque e os controles de ponto. A defesa, em nenhum momento, faz qualquer impugnação quanto à veracidade desses cartões de ponto, não há qualquer impugnação quanto a intervalos intra-jornada, enfim, tão somente apresenta essas diferenças. E, justamente por isso, é que se deve se dar valor e validade a esses cartões de ponto apresentados. Não se está aqui discutindo que inexistem diferenças ou não de pagamento ou de pagamento de adicionais, pagamentos de horas extras, enfim. O que se está aqui discutindo é a validade da prova apresentada, até porque a reclamante não faz qualquer impugnação quanto à validade desses cartões. E é justamente por isso que, pedindo vênia ao eminente relator, que se requer que seja dado provimento nesse aspecto para que se dê a validade aos cartões de ponto. As eventuais diferenças apresentadas pela reclamante não se discutem. O que se está discutindo é a aplicação da validade dos cartões de ponto para que, numa eventual execução, seja, através de perícia contábil, sejam apuradas essas diferenças salariais, mas que os cartões sejam considerados válidos, porque considera-se prova lícita, devidamente apresentada e que, o mais importante, foi requerida pela petição inicial expressamente e não houve impugnação quanto à sua validade. Existe, sim, apontamentos de supostas diferenças, tão somente. É que, por isso, mais uma vez, pedindo vênia ao eminente relator que se requer seja dado provimento nos exatos termos do recurso ordinário apresentado. Muito obrigado. É só esclarecer que realmente foram juntados cartões de ponto, mas eu apontei, por exemplo, tem cartões ilegíveis, cartões com rasuras, cartões apócrifos, então não há como considerar que esses cartões representam a realidade da jornada de trabalho do reclamante. Então, eu mantenho a minha proposta. Não tem jeito de ser prova absoluta. O que o reclamante fez? Naqueles que dava para descobrir qual é a jornada, ele demonstrou, mas no restante... Presidente, estou acompanhando o voto do relator. Juíza Ângela? Também acompanhando, senhor presidente. Acompanhando. Então, eu proclamo que assim se decidiu, conforme lido pelo relator, decisão unânime. Muito obrigado, doutor. Prazer em vê-lo. Boa tarde. Prazer é todo meu. Bom trabalho a todos. Obrigado. Processo seguinte. O próximo processo, ainda da sessão do Dr. Kleber, é o 31.10763/2017, procedência 45ª Vara de Belo Horizonte. Inscritos, doutora Michele Campos Regis, pela reclamante, e doutor Carlos Gustavo Oliveira e Silva, pelo reclamado. É o número 31. Reclamado. Número 31. Relator tem a palavra. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do primeiro reclamado para reduzir o percentual pelo acúmulo de funções para 40%. E também para determinar que sejam utilizados como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas deferidos nessa demanda a TR até o dia 24/3/2015 e o IPCA a partir de 25/3/2015. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a declaração de incompetência dessa especializada em relação ao pedido de recolhimento das contribuições devidas à entidade de previdência complementar e condenar o primeiro réu ao pagamento dos reflexos das parcelas salariais, horas extras, diferenças salariais por acúmulo, deferidas nos presentes autos para o Fundo de Previdência Privada de responsabilidade da segunda reclamada, a PREV, no caso, devendo ela ser mantida no polo passivo da presente demanda. Determinar que o sábado seja considerado dia de repouso para fim de apuração dos reflexos das horas extras deferidas sobre o repouso semanal remunerado. Absolver a recorrente da condenação imposta na origem a título de honorários sucumbenciais. Mantido o valor estimado para a condenação na sentença por ainda compatível. É minha proposta, senhor presidente. A ilustre advogada quer fazer uso da palavra ou vai... Se me permite, algum aspecto? Pois não, tem a palavra, então, doutor. A senhora está com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre relator, demais componentes dessa egrégia turma, doutor representante do Ministério Público, boa tarde a todos.
em que pese a brilhante proposta de voto do excelente desembargador relator, que atende parcialmente aos interesses da autora recorrente, vem a recorrente pugnar ainda pela reforma da respeitável sentença em alguns outros pontos trazidos nas razões de seu recurso ordinário, que entendem que carecem também de ser revistos por essa douta turma julgadora. Um destes pontos diz respeito à questão da integração dos valores pagos a título de auxílio alimentação e cesta alimentação à remuneração, uma vez que restou comprovado que a reclamante recebia inicialmente esses valores de auxílio alimentação e cesta alimentação em espécie, e que a alteração posterior dessa forma de pagamento, ela acabou por consubstanciar uma alteração prejudicial ao contrato de trabalho, uma vez que o percebimento dessas parcelas em espécie já havia aderido ao contrato. Um outro ponto que a reclamante entende e clama para que seja revisto por essa egrégia turma julgadora diz respeito à questão das diferenças salariais em relação aos reajustes previstos nas convenções coletivas de trabalho. A douta magistrada houve por bem deferir a pretensão ao fundamento que a autora não teria logrado demonstrar a existência de eventuais diferenças. Contudo, a Convenção coletiva juntada aos autos sobre o ID 54889-F observa que prevê essa convenção expressamente na cláusula primeira a concessão de reajuste salarial no importe de 8,5% a partir de 1º de setembro de 2014, sobre a remuneração fixa mensal praticada no mês de agosto de 2014. E da prova dos autos, restou elucidado que pelos demonstrativos de rendimentos, de páginas 67 e 68, que a reclamante recebeu em setembro de 2014 o vencimento padrão de R$ 2.746,08, mesmo percebido em agosto de 2014. Então, a prova dos autos, com a devida vênia ao entendimento da douta juíza sentenciante, evidenciou que não houve observância aos reajustes previstos na convenção coletiva, pelo que, com devido respeito, entende a recorrente que a respeitável sentença deve ser revista em mais este aspecto. Outro ponto diz respeito aí à questão do programa de desempenho gratificado e também da diferença de PLR, que a douta magistrada de origem, ela brilhantemente entendeu ter restado comprovado nos autos o labor em acúmulo de função, uma vez que a reclamante, ora recorrente, foi contratado por exercício de função de supervisor, passou a exercer no curso do contrato, a função de supervisora de atendimento, mas foi imposta concomitantemente algumas atribuições que seriam ali parte da função de gerente. Então, não obstante a juíza tenha reconhecido esse trabalho em acúmulo funcional, ela houve por bem aí não dar provimento ao pedido obreiro no tocante às diferenças de PLR e o PDG. Mas a reclamante entende que, uma vez comprovado o acúmulo funcional, ela tendo desempenhado atividades que se enquadrariam aí na função de gerente, ela deveria receber pela proporcionalidade da PLR e também do PDG com relação a esse acúmulo funcional, porque ela desempenhou essas atividades, ela foi cobrada nesse aspecto e, em contrapartida, não oferiu aí a ganha que ela faria jus, por esse acúmulo funcional com relação a esse ponto. Então, a recorrente entende que deve ser revista a sentença em mais esse aspecto, pelo que clama a essa egrégia turma julgadora. O outro ponto diz respeito à questão do dano moral. A douta magistrada sentenciante houve por bem julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que não teria restado comprovado a ofensa de foro íntimo, ou mesmo que a cobrança de metas tenha sido feita de forma excessiva. Bom, a reclamante ela entende que a respeitável decisão está a carecer de reforma em mais este aspecto, uma vez que restou demonstrado pela prova produzida nos autos que, ao passar a acumular funções intrínsecas à questão de gerente, a reclamante passou a ser cobrada pelo atingimento de metas em decorrência dessas funções acumuladas,
e que essa cobrança ela não se dava dentro do limite da razoabilidade e do respeito no contrato de trabalho. Tanto que a testemunha Lorena, ouvida a rogo da autora, ela declarou que já pegou o reclamante chateado e chorando, e na ocasião ela disse que era por conta de cobrança de metas que o gerente geral passava para ela, reclamante. Além disso, a segunda testemunha, ouvida a rogo da autora, após retornar o feito para a instrução e oitiva dessa testemunha, ele declarou que presenciava reclamante angustiado por ter que substituir gerente por causa das cobranças da meta. O depoente também ficava angustiado, assim como grande parte dos empregados, que já presenciou reclamante chorando antes da abertura da agência, no horário que normalmente era depois das reuniões. Embora essa testemunha ela fosse escriturária e não participasse de todas as efetivas reuniões, ela declarou expressamente que já presenciou reclamante chorando em horário logo após as reuniões realizadas, por mais de uma vez até, e que ele próprio se sentia angustiado com a cobrança de metas. Então, com a devida vênia, entende a recorrente que ela logrou, sim, demonstrar que houve, de fato, uma cobrança para além do razoável dos limites do contrato. Então, ela clama, nesse aspecto, pela reforma da respeitável sentença também mais este ponto. No que pertine às matérias e objetos de recurso da empresa reclamada, a reclamante entende, com todo o respeito devido ao excelentíssimo desembargador relator e a proposta apresentada, que deve ser mantido o percentual fixado em sentença com relação ao acúmulo funcional, até porque, para fixar esse percentual, a magistrada levou em conta a prova oral produzida, em que a testemunha declarou aquele percentual como um percentual de funções acumuladas. Então, a recorrente entende, hora recorrida, né, nesse caso das contrarrazões, entende que o percentual fixado em sentença está mais consentâneo com a prova produzida nos autos. Por fim, no tocante às demais matérias, objetos do recurso patronal, a recorrente reitera suas contrarrazões e pugna para que seja mantida quanto mais a respeitável sentença. Obrigada. Com a palavra, ilustre advogado da reclamada. Ilustres desembargadores, boa tarde. O banco vai pontuar apenas um único ponto em relação à fidúcia do cargo. Considerando o princípio da primazia da realidade, a reclamante tem fidúcia especial, pois exerce cargo de gerência e supervisão. No seu próprio depoimento, ela informa que liberava senhas, créditos, acessava o sistema, tinha nível 3, ações que não superiores a um funcionário comum. O documento de ID 74DD979 demonstra a existência de subordinado, cujo nome seria Marley José Lopes Cardoso, onde ela era avaliada e tinha a validação dos pontos eletrônicos. O documento de ID 04C49FD nos informa que a reclamante também participava do Comitê de Crédito da Dependência. Portanto, estariam preenchidos os pressupostos do artigo 224, parágrafo 2º, e, dessa forma, o banco pede que seja revista a sentença. Obrigado. Relator, deseja fazer alguma consideração ou posso passar? Todas essas questões foram examinadas, o voto é longo, são praticamente 30 páginas. É só uma questão do salário, porque foi dito que, em determinados meses, ela não recebeu o salário corrigido. É verdade, porque, na verdade, em 1/9 não havia sido firmada a convenção coletiva, ela só foi firmada em 13/10. Por isso que o salário de setembro não foi reajustado. Mas, quando chegou em outubro, ele foi reajustado e foram pagas as diferenças anteriores. O restante é a questão de análise da prova e eu mantenho a minha proposta. Segundo votante? Não reforma, senhor presidente. Terceiro votante? Também acompanhado. Decisão é unânime, portanto, conforme lido pelo relator. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada a todos, boa tarde. Processo seguinte. O próximo processo ainda da sessão Dr. Kleber é o 27 da pauta, 10.604/2017, procedência Primeira Vara de Montes Claros. Escrito a doutora Cátia Raquel Escobar Pizon Zábica, pela reclamada. Com a palavra o relator. Conheço a grave petição interposta pela executada no mérito, nego e provimento. Espera só um minutinho. A doutora está... Tá, desculpa. Vai não tinha advogado presente. Fazer Perdão, doutor. a sustentação. Ela fala pela reclamada, né? Pela agravante. É agravo? Agravo. Pela agravante, doutor? Isso. Então, a senhora tem a palavra?
Obrigada, excelentíssimos senhores desembargadores, demais presentes. O que a reclamada hora agravante busca no presente agravo de petição é a reforma da sentença que homologou os cálculos da perita do juízo quanto à base de cálculo das horas extras. Mesmo reconhecido que o reclamante agravado era comissionista puro, a perita, em seus cálculos, não observou o que determina a súmula 340 do TST. A perita considerou o divisor 220 para todas as comissões, além de ter apurado hora extra com hora mais adicional, contrariando o disposto na súmula, que dispõe que é devido apenas o adicional de hora extra e não a hora mais o adicional, como por ela apurado. Ademais, o agravado foi contratado para receber salário variável, sendo observado um teto mínimo, caso o valor das comissões fosse inferior, para que não houvesse prejuízo ao obreiro. Desta feita, a hora agravante pugna pelo provimento do agravo de petição, reformando-se a decisão agravada com a homologação dos cálculos apresentados pela reclamada. Obrigada. O relator deseja fazer alguma consideração? Questão de verificação dos cálculos e foi respeitada a coisa julgada. Segundo votante. Terceira. Acompanhando, senhor presidente. Decisão, né? Conheceu e negou o provimento conforme relator. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Muito obrigado. Processo seguinte. Processo ainda da decisão do Dr. Kleber, 19.10.358/2015, procedência Vara de Monlevade. Primeira de Monlevade. Inscrito o doutor Eduardo Augusto Gonçalves, pela reclamada. Com a palavra o relator. Este recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito, dou-lhe provimento parcial para absolver a recorrente da condenação ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT, mantido o valor estimado para a condenação, pois ainda compatível. O ilustre advogado já tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a pessoa que cumprimenta mais membros da escolha da turma, data máxima vendo a proposta de voto do ilustre relator. Entre as várias matérias objeto do recurso ordinário, chama a atenção da tribuna com relação ao acúmulo de função. Primeiramente, por quê? O autor foi contratado como motorista e o juízo de piso entendeu por bem condenar a empresa por acúmulo de função para entender que ele fazia serviços de manutenção. A prova, tanto documental quanto oral colhida nos autos, demonstrou de maneira inequívoca que a empresa possui empregados próprios para manutenção e o que consistia, os supostos reparos que ele fazia é quando, às vezes, tinha que trocar a lâmpada que queimava durante o percurso do trajeto. Então, entende a reclamada data máxima vênia de que isso é inerente à função do motorista, porque a própria testemunha ouvida a rogo do autor falou que eles não faziam manutenção de veículo, que a manutenção ficava a cargo do setor de manutenção. Esses pequenos reparos, oriundos de todos nós que no dia a dia estamos, enquanto motoristas subordinados a fazer, trocar um pneu, uma lâmpada que queima, aí, de fato, até por lealdade processual, de fato, ele fazia isso sem controvérsia nos autos, entendendo a ré que isso é inerente à sua função. E, com relação à diferença que entendeu o salarial decorrente da jornada, quando, dos apontamentos na impugnação, o autor não observou o mês em que foram pagas as horas extras, utilizando o mês respectivo. E a recorrente teve o cuidado de demonstrar, tanto nas razões recursais quanto nos memoriais apresentados, apontando, inclusive, elucidando com a imagem dos documentos o respectivo lastro entre a hora prestada e o pagamento dessa hora no contra-cheque, razão pela qual a impugnação trazida pelo autor não retrata a realidade do contrato de trabalho. Quanto às demais matérias, reiteram-se as razões recursais, pedindo um aspecto seja acompanhado o voto do relator, tão somente com relação à multa, da qual a ré foi absolvida, e que as demais sejam providos o recurso ordinário, pelo qual se pede a respeitosa justiça. Segundo votante, desculpa, doutor Ferri. Estou acompanhando o voto do relator. Terceiro votante. Também, acompanhando integralmente. Então, a decisão é unânime, conforme a conclusão lida pelo ilustre relator. Agradeço ao senhor, boa tarde. Obrigado, excelência, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Processo seguinte. O próximo processo é o número 8 da pauta, 10.132/2018, procedência Vara de Paracatu.
Inscrito o Dr. Júlio Werneck Guimarães Borges, pelo reclamado. Palavra o relator. Conheço o recurso interposto pelo reclamado. Acolho a preliminar de nulidade processual por cesseamento de direito de defesa e afasta a aplicação da revelícia e seus efeitos ao recorrente, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, devendo ser proferido novo julgamento conforme se entender de direito. É a minha proposta. Doutor Júlio vai só assistir, não é isso? Assistir. É só para assistir, né, doutor? Segundo votante? Estou acompanhando, senhor presidente. Terceiro votante? Também acompanhando. Decisão unânime conforme lido pelo relator. Processo seguinte. O próximo é o número 55 da pauta, 11.826, 2016. Procedência, Quarta Vara de Uberlândia. É inscrito doutora Amanda Vilarino Espínola, pela reclamada. Com a palavra o relator. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir os benefícios postulados da justiça gratuita, isentando da condenação no pagamento de custas e pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É a minha proposta. Ilustre advogado, quer fazer uso da palavra? Vou aguardar. Segundo votante? Acompanhando, senhor presidente. Terceiro votante? Também acompanhando. Então, a decisão unânime conforme lido pelo relator. Boa tarde, obrigado. Boa tarde Processo a todos. seguinte. O próximo é o número 38 da pauta, 11.119, 2017, procedência, Primeira Vara de Valadares. Inscrito doutor Davidson Malaco, pelo reclamante. Doutor Davidson. Só assistir, com a palavra o relator. Conheço o recurso e a ele nego o provimento. Segundo votante? Estou acompanhando, senhor presidente. Terceira votante? Também acompanhando, senhor presidente. Conheceu e negou o provimento, decisão unânime conforme relator. Processo seguinte. O próximo é o número 49 da pauta. 49. 11.638, 2017. Procedência, 18ª Vara de Belo Horizonte. Com a palavra o relator. Conheço o recurso ordinário interposto pelo sindicato e dou-lhe provimento para isentá-lo do pagamento das custas processuais. O ilustre advogado. Aguardo divergência. Segundo votante. Terceira. Também acompanhando. Decisão unânime conforme relator. Processo seguinte. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. O próximo é o número 48, a inscrição feita aqui. 48. O advogado está aí. 11.631, 2016, procedência 15ª Vara de Belo Horizonte. 15ª Vara. Inscrito doutor Felipe Ramos Tafarini, pelo recorrida Ana Lúcia. Só para assistir, com a palavra o relator. 48. 48 da pauta. Localizando aqui, porque se eu tentar... abriu aqui. É 11.6... 11.631, 2016. 31? Porque abriu 38. É porque ele não pregou. É o 48, doutor Kleber. 48? Tá. Ele não abriu. Ele não está pregoando. Está demorando um pouquinho. Aí. É. Erro inesperado. Erro inesperado. O problema é assim, que hora que deu erro inesperado, a gente não sabe. Ele não está pregoando. Não está entrando mesmo, não. Tem mais erros, são todos esperados. O outro estava dentro do script. 48. É o 11, qual que é o número dele? 11.631. Pode. 11.631. 2016. Abriu aqui. Abriu? Abriu. Então, o relator... Conheço o recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, consórcio MTS-IBR, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação pagamento de honorários advocatícios e sucumbência. Segundo votante, o advogado está só para assistir. Segundo votante. Acompanhando, senhor presidente. Terceiro votante. Também acompanhando, senhor A presidente. decisão é unânime conforme lido pelo relator. Boa tarde, obrigado. Processo seguinte. Agora da sessão do doutor Eduardo Ferri. Doutor Eduardo Ferri. Só um minutinho. Nem é do doutor Kleber, ele acabou de abrir. Agora eu já tinha lido, estava acompanhando. Eu fui mudar de edição. Foi pouco. Pouca divergência. 13 é galo.
O primeiro processo da sessão, doutor Eduardo, é o 15 da pauta 10.598, 2017, procedência 2ª Vara de Barbacena. Com a palavra o relator, o advogado já se encontra na tribuna. Inscrito o doutor Alexander Cerqueira Martins, pela reclamada. Kennedy, Ricardo Pereira, Broca. É o 15 da pauta. Né? Não, é o 15 da pauta. É o Alisson. Não, Diego, não? Não, é o Kennedy, Ricardo. Kennedy. É porque ele não entrou ainda. Presidente, estou conhecendo o recurso, mas estou negando o provimento. O ilustre advogado tem a palavra, fala pela reclamada. Isso, senhor presidente. Só no caso de divergência, eu questiono se pode ser. Eu estou acompanhando integralmente o voto, senhor presidente. também acompanho a decisão unânime conforme relator. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. O próximo é o número 6 da pauta, 10.067, 2018. Isso, 10.067, 2018, procedência 14ª Vara de Belo Horizonte. Doutora... Tem advogada inscrita, doutora? Doutora Raquel Fernandes, do Espírito Santo, pela reclamada. Pela reclamada, doutora? Isso, exato. Com a palavra o relator. Estou conhecendo o recurso. No mérito, estou negando o provimento, adotando as razões decididas da sentença. Mantendo as demais combinações da sentença de primeiro grau, senhor presidente. Com a palavra a ilustre advogada. Excelentíssimos desembargadores, ilustre presidente, na pessoa a qual cumprimento os demais, boa tarde. E dá licença só um minutinho, doutora, que eu tenho que registrar o impedimento da doutora Ângela, quem vota é o doutor Kleber. Ok. Então, feito esse registro, o impedimento da juíza Ângela. É o número 6 da pauta. Votante, juiz Kleber Lúcio. A senhora tem a palavra, doutora, desculpa. Ok, obrigada. Venho à presença de todos, a partir dessa sustentação oral, requerer a reforma da sentença, se não vejamos. Em sede de mérito, o pedido de horas extras resultou devidamente demonstrada a respectiva compensação tácita do reclamante, o qual propriamente confessou em depoimento prestado em juízo. Nesse sentido, além do respectivo aceite sobre a compensação, restou demonstrada por planilha colacionada aos autos a ausência de labor extraordinário. Conforme propriamente reconhecido em sentença, na maioria das marcações de ponto, resta consignado um intervalo de 30 a 1 hora. Verifica-se pelos cartões de ponto, horas especificados, que, na verdade, o reclamante cumpria a jornada de 44 horas semanais. Eis que, durante a semana, entre os dias de segunda a quarta, sua jornada diária era de aproximadamente 4 a 5 horas, havendo a respectiva compensação, prorrogação, entre os dias de quinta e sexta-feira. Nesse sentido, é importante declinar também que, referida tese defensiva, ora levantada nessa respectiva sustentação, não se trata de inovação recursal. Efetivamente, o reclamante elaborava o regime de 44 horas semanais, havendo-se respeitado, nesse sentido, o disposto no artigo 59, parágrafo 6º, e súmula 85 do Conlém do TST. Desta feita, considerando a disparidade, principalmente entre os cálculos e os dispositivos legais ora mencionados, os quais apontam a inexistência de labor extraordinário, deverá a sentença ser reformada nesse ponto. Em relação à justa causa, há de se considerar a manutenção desta em razão da decídia do comportamento obreiro, o qual confessou em depoimento prestado em juízo que, além dos atrasos, fora devidamente advertido, sendo que em nada alterou seu comportamento sob as respectivas advertências. Houve, por parte da empresa reclamada, a obediência precípua sobre a gradação legal da ordem punitiva. Importante trazermos nessa sentada que estamos diante da realidade de uma empresa pequena, quer seja um restaurante e um comércio local, o qual conta com um pequeno grupo de funcionários, sendo que o atraso ou até mesmo a falta injustificada de um membro pode em muito comprometer o andamento laboral e a rotina da empresa, ainda mais sobre a função do reclamante, quer seja era o único garçom. Foram ao total advertências verbais, conforme propriamente reconhecido em depoimento, 4 advertências por escrito e faltas injustificadas. Além de confessar que efetivamente o mesmo havia sido advertido em razão do seu comportamento decidioso, o mesmo corrobora com a tese empresária de que aceitou a compensação de jornada, bem como declina os horários efetivos do seu labor. Assim, deferir a conversão da justa causa é afronta à legislação trabalhista.
e concordar com a atitude ilegal do reclamante, abre-se espaço para que demais funcionários ajam da mesma forma. Assim, comprovado que os fatos justificam a demissão por justa causa do reclamante, que de fato ocorreram, a pretensão da anulação da demissão e a sua conversão em dispensa motivada deve ser rejeitada de plano, apurando-se assim, ainda, que as verbas foram pagas tempestivamente, conforme se comprova pelo TRCT. Por fim, ainda, pugna pela reforma da decisão ante a sua omissão em relação aos honorários de sucumbência, em relação à improcedência dos pedidos de letra D e I da prefacial vestibular, que sejam pagamentos do 13º salário proporcional, 4/12avos, e multa do artigo 467, o qual restou omissa e pré-questionada em sede de embargos. Ainda pede pelo julgamento da improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência do dano, tampouco nexo causal que vincule qualquer ato da empresa ao evento suportado pelo obreiro. Por fim, essa recorrente, ora reclamada, requer que essa colenda turma dê provimento ao recurso ordinário para colher fidedignamente o pedido apresentado em defesa. Obrigada. Não, senhor presidente, as razões de decidir são adotadas da própria sentença, que é de conhecimento do advogado da tribuna. De conhecimento. Segunda votante. Não, eu é que voto porque estou de acordo com o relator. Do relator, eu também peço vênia, sustentação oral muito clara, muito profunda, mas o relator está adotando os fundamentos da sentença e eu vou acompanhar o voto de Sua Excelência. Portanto, a decisão é unânime, conforme lido pelo relator. Muito obrigado, boa tarde. Ok, obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Processo seguinte. Próximo é o número 14 da pauta. É o 10466, 2018, procedência Vara de Curvelo. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro pelo reclamante. É o 14 da pauta. Proposta de voto, senhor presidente. Pois não? É pelo conhecimento do recurso, mas estou negando o provimento também. Fala pela... Tem a palavra. Pela recorrente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre procurador do trabalho, egresso de turma, boa tarde. Excelência, trata de ação de cobrança da contribuição sindical e o juiz de primeira instância extinguiu o processo prematuramente, sem resolução do mérito, porque a ação foi ajuizada sob o rito ordinário. Anteriormente, vigia a instrução normativa número 2 de 2008 do TRT da Terceira Região, dizendo que as ações de cobrança da contribuição sindical rural seriam distribuídas sobre o rito ordinário. Entretanto, essa instrução foi revogada pela instrução 40 de 2018 do TRT da Terceira Região, dizendo que as ações não mais seguiriam pelo rito ordinário e sim de acordo com os artigos da CLT, rito sumário, sumaríssimo e ordinário. Essa ação foi proposta sobre o rito ordinário, como era determinada anteriormente pela instrução número 2 de 2008. Excelência, mesmo tendo sido ajuizada a ação sobre o rito incorreto, porque na época, mesmo que recente, já vigia a nova instrução que revogava a instrução anterior, não caberia a extinção do processo de forma prematura. Em que pese o Código de Processo Civil, a jurisprudência do TST e a súmula 263 do TST, poderia ter se dado prazo à parte para alterar o rito processual ou ser feito de ofício pelo juiz, como foram feitos em vários outros processos. Quando vigia o processo da instrução 2 de 2008, alguns juízes entendiam que, mesmo essa instrução, dizendo que seria pelo rito ordinário, o processo deveria seguir pelo rito sumaríssimo. E esses juízes, de ofício, convertiam o processo para o rito sumaríssimo. O que poderia ter sido feito neste processo, a ação poderia ter sido convertida para o rito sumaríssimo e não extinta de plano, como foi feito aqui neste caso. Além disso, a ação de contribuição sindical rural, ela veio para a Justiça do Trabalho através da emenda constitucional 45 de 2004.
Entendemos que, por não tratar-se de ação de natureza, de verba alimentar, de ação de relação empregatícia, deveria, sim, prosseguir pelo rito ordinário e não pelo rito sumaríssimo, como determina o artigo 852 da CLT. Então, entendemos, Excelência, data vênia, entendimento do relator e do juiz de primeira instância, que não deveria ter sido assim a ação ser extinta de plano, e sim ser, de ofício, convertido para o rito sumaríssimo. Relator, quer tecer Senhor alguma presidente, eu consideração? sinto muito, mas eu preciso falar assim, porque esse caso aqui há uma resistência de um grupo de advogados. Aqui a doutora só esqueceu de falar que a instrução normativa foi emanada do Corregedoria Geral do TST. Então, se ela tem uma divergência, ela deve se dirigir à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, diretamente lá no TST. A questão é muito simples, o advogado não se conforma com a decisão do juiz e resolve recorrer e recorre. Isso é interessante, ele recorre, porque ele tem a prerrogativa de recorrer, então ele quer exercer o direito de recorrer e vem recorrer. Em vez de ajuizar outra ação pelo rito, o juiz já falou, não pode, vai ter que ser no rito sumaríssimo. Ela sabe que ela fez a sustentação da tribuna falando que sabia que tem a instrução vigente, a 40, de 20 de março de 2018, mesmo assim decide recorrer. Quanto a essa história de conversão de rito, é interessante. Conversão de rito de ordinário para sumaríssimo, de sumaríssimo para ordinário, é uma pretensão dos advogados, mas não é a linha principal definida pelos juízes de primeiro grau, que lá primam pela não conversão de rito para evitar que o advogado faça e o juiz tenha que ficar corrigindo as inconsistências e alguns erros que o advogado pratica, o juiz é que tem que consertar. O juiz já deu a decisão, extinguiu, o advogado poderia ter entrado com outra ação no rito sumaríssimo, esse projeto já teria audiência, já deveria, provavelmente, já teria até sentença lá no primeiro grau. Eu vou manter a proposta de voto na íntegra, senhor presidente. E acho que o juiz do primeiro grau acertou totalmente aqui. Segunda votante. Acompanho integralmente com tudo isso que foi acrescido aqui, e a questão até de celeridade, né? Não ficar nessa luta aí entre a juiz e uma outra ação. Acompanho plenamente, senhor presidente. Uma decisão é unânime, conforme relator, uma vez que eu também peço vênia e acompanho o relator. Muito obrigado, boa tarde. Sim, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Agora, a sessão da doutora Maria Cecília, de 33 processos, que também foram redistribuídos para a doutora Ângela. O primeiro é o número 7 da pauta, 10.211/2018, procedência 37ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Geraldo Hermógenes de Faria, pelo reclamante. Reiterando o que já foi dito, que todos os processos de relatoria da desembargadora Maria Cecília em face do falecimento do pai de sua excelência foram redistribuídos, todos eles a juíza Ângela Rogedo, que tem a palavra. Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário do reclamante, no mérito, estou dando-lhe provimento para afastar a extinção do processo em resolução de mérito e, em decorrência, determinar o retorno dos autos de origem para regular processamento até decisão final, como se entender de direito. Você vai guardar o primeiro voto, doutor? Sim, excelência. O segundo votante sou eu, estou de acordo. Terceiro votante? De acordo. Decisão unânime, portanto, conforme o voto da relatora. Muito obrigado, boa tarde. Processo seguinte. Agora, eu só tinha esse presente da doutora Ângela, então agora os processos físicos. Físicos, agora? O primeiro processo... Doutor Eduardo, tem mais um advogado presente? São três? São 3 advogados presentes. O primeiro processo é o... Doutor Eduardo Amorim, é o relatoria. 397... Eu sou relator? 397, é o 1 da pauta, 397, 2015... É o doutor Renault, é o relator, o doutor Kleber é o revisor, e o doutor Eduardo Ferre é o terceiro votante. Eu fiz. Achei. Tá. Excelência. Deve ter sido. É seu esse? É o Josiele Banco Santander? Isso, excelência.
Isso, né? Conclusão é a seguinte, é esse? Este. Sim. Não, doutor... Então sou eu, relator. Doutor Renault. Conheço dos recursos ordinários quanto ao recurso do reclamado, Banco Santander Brasil S.A., rejeita as preliminares e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que a reclamante seja enquadrada na função de pessoal de escritório. Quanto ao recurso da reclamante, dou-lhe provimento parcial também para a linha A, afastar a aplicação da Lei 13.467/2017 ao presente processo. B, conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. A linha C, determinar que a apuração das parcelas objeto da condenação não seja limitada ao valor atribuído à causa. A linha D, acrescer a condenação à gratificação especial a ser calculada da seguinte forma: tomar o valor, adotar-se o valor médio das gratificações recebidas pelos modelos, dividir pelo valor médio do tempo de serviço prestado por eles, esses mesmos modelos, e o resultado multiplicar pelo tempo de serviço da reclamante. A linha E, condenar os réus ao pagamento de 1 hora extra em razão da supressão do intervalo entre a jornada, observando-se a evolução salarial, os dias efetivamente trabalhados, dividendo composto de todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264 TST, divisor 180, adicional convencional ou legal de 50%, com os reflexos que discriminam, que são repouso, pré-aviso, 13º, férias 1/3, FGTS 40%. A linha F, acrescer a condenação 15 minutos extras diários por dia em que se constatou o sobrelabor, ante a observância do disposto no artigo 384 da CLT, observando-se os mesmos critérios que eu já mencionei e os mesmos reflexos. A linha G, excluir da condenação da reclamante os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ambas as partes. Eleva o valor atribuído à condenação de 50 para 70 mil, com as consequências legais, súmula 25 do TST. É como eu encaminho o meu voto e concedo a palavra ao doutor Eduardo. Senhor presidente, demais companheiros dessa grande turma, senhora procuradora, senhores funcionários, prezados colegas. Senhor presidente, inicialmente, ao tempo da abertura da sessão, eu não estava presente, mas eu gostaria de fazer, em nosso nome pessoal, da OAB, da AMAT, que hoje foi representado por um ex-presidente aqui, o doutor Fernando, um voto de louvor ao ministro João Otávio Noronha, do STJ, que hoje ocupa o cargo de corregedor-geral do CNJ. E a gente gostaria que aderir aos votos que foram propostos anteriormente, tá? E gostaria que a OAB, a AMAT também fizesse parte dessa homenagem. Tá? A OAB e a AMAT, muito obrigado. Será feito o registro. Eu mencionei na abertura da sessão a eleição na semana passada do ministro João Otávio Noronha para a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Então, e parece-me que ele foi aluno do senhor. É isso mesmo, foi meu aluno. Tá. E outra coisa, excelência, muito obrigado. Na sessão anterior eu não tive presente, mas fiquei sabendo do passamento do óbito do pai da doutora Maria Cecília, e gostaria também, em nosso nome, da OAB e AMAT, que se fizesse também o voto de pesar a ela. Será feito também o registro. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, do resto, sobrou apenas um ponto que eu gostaria de sustentar. Nesse feito, o recurso nosso tem um ponto em que nós entendemos que teria que haver também o provimento, respeitando, obviamente, o entendimento de Vossa Excelência. É o relacionado com o salário base. O que foi o salário base e o porquê do nosso pedido? Foi feito o pedido de pagamento do mesmo salário base, conforme já demonstrado pela prova documental, mas, entretanto, na contestação não houve defesa quanto a esse pedido. Então, seria somente quanto a este aspecto. Não sei se
a fundamentação... Eu estou mantendo a sentença, né? Sei. Nesse aspecto. É porque nós entendemos que não tendo havido a contestação, houve um reconhecimento expresso do deferimento da parcela. Se não houve contestação, nós entendemos que aqui seria o caso de se prover também para deferir essas diferenças salariais os reflexos. Seria somente esse o único ponto. Referente ao estudo, não são acontecimentos fáticos que não podem ser devidos à verdade da reclamante. A própria depoimento do preposto. Bancária. Está relacionado com a isonomia, né? Sim. Essa questão. Eu acho que é pedir vista. Não, a fundamentação ela examina essa questão porque há uma alegação de uma prova emprestada, mas a prova produzida neste processo não autoriza a colher. Então eu estou acompanhando, não vi nenhuma distinção. Então, assim se decidiu, conforme relator, decisão unânime. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Excelência. Bom trabalho para todos. Boa tarde. O próximo processo é o número 7 da pauta. A relatora era a doutora Cecília e foi redistribuído para a doutora Ângela. É o número 7, 1250-2015, procedência Vara de Manhuaçu. Escrito doutor Davidson Malaco, Avon Cosméticos Limitada. Com a palavra, relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, dando parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes dos descontos realizados nas comissões pagas à autora, constantes do resumo final de campanha, devendo ser observados para apuração os percentuais de comissão e as rubricas de descontos constantes da inicial, inclusive com recomposição da base de cálculo e do percentual gradativo de comissões instituído pela reclamada, computando-se as vendas indevidamente descontadas com reflexo sobre repouso, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário e FGTS, e conferindo parcial provimento ao apelo da autora para acrescer a condenação o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 500 por mês laborado e indenização por danos morais existenciais no importe de R$ 10.000. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais encontra-se corrigido até a data da publicação do acórdão, a partir de quando sofrerá incidência de correção monetária, incidindo taxa de juros a partir do ajuizamento da ação nos termos da súmula 439. É o meu voto, senhor presidente. A palavra, o ilustre professor Davidson Malaco. Muito obrigado, professor, presidente, doutor Luiz Otávio Linhares Senor, professor Kleber Lúcio, doutora Ângela Castilho, doutor também Eduardo Ferri, ilustre representante do Ministério Público, senhoras secretárias e colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de, e falo pela reclamante, pela Daniela Silva, reclamante recorrente, e faço a sustentação oral focada no item relativo aos descontos indevidos nas comissões. Já até esperava esse voto também, doutora Ângela, por ter outras oportunidades em outros processos, também de poder sustentar, mas faço aqui a segunda instância, do colega de Manhuaçu, que faz toda a instrução processual, e faço, excelência, com muita convicção e com muita tranquilidade, primeiro, a despeito da jurisprudência, que já foi, de certo modo, firmado aqui nesse egrégio TRT. Nós temos inúmeros casos aqui também que acompanham em todas as turmas do TRT a respeito desse tema e saímos exitosos, respeitosamente, a ilustre relatora. Temos também, excelência, e isso está também noticiado no resumo
e no arrazoado do recurso ordinário, e inúmeros casos também no Tribunal Superior do Trabalho, e eu gostaria depois, inclusive, de salientar a minuta de voto da lavra do nosso professor também, José Roberto Freire Pimenta, a respeito exatamente desse mesmo caso. Mas, para acalorar um pouco mais esse debate aqui da tribuna, o fato é que a reclamante, ela menciona na sua exordial que havia desconto sobre o chamado comissionamento recebido por ela. E esses descontos de comissionamento diziam respeito à indisponibilidade de produtos no estoque, então se fazia a venda e o produto estava indisponível no estoque, se tornava das comissões da reclamante. Com relação à devolução de mercadorias pelos clientes, o cliente recebia uma mercadoria que não era aquela mercadoria, então descontava e se tornava também das comissões da reclamante. E também da inadimplência dos clientes. Evidentemente, este fato, ao meu ver, por simples também compreensão, a principiológica, né, efetivamente já atenta a esses descontos indevidos, né, já retira a legitimidade de qualquer desconto. Mas é importante mencionar, e aí o doutor Hitler, o juiz de primeira instância, né, que também já está bastante acostumado a julgar esses processos na Vara do Trabalho de Manhuaçu, que é o que represento aqui em segundo grau, né, de fazer um comparativo, senhor presidente, nessa esteira do que é comissionamento e do que era chamado de renda adicional. O que a empresa fez para tentar desnaturar essa parcela, para que haja, portanto, um sentido diverso da sua finalidade? Vamos chamar essa parcela de renda adicional. A renda adicional nada mais é, e isso foi, inclusive, palavras do próprio juízo de sentenciante, e isso é incontroverso, que é uma percentagem paga em razão da produção da própria reclamante, seja pelas vendas diretas que fazia, seja pelas vendas da sua equipe, como gerente, então, de vendas da reclamada. Então, está claro, excelências, que o objetivo da parcela, a natureza jurídica da parcela, é a natureza jurídica de comissionamento. Ou seja, mesmo que chamemos de renda adicional, a natureza, a finalidade jurídica dessa parcela é uma finalidade, é uma percentagem paga. Tanto é verdade que foi reconhecido, inclusive, diferenças, né, de percentuais em decorrência de uma redução, uma percentagem paga em razão da produção das revendedoras sob sua supervisão. Então, está muito claro que, inobstante se chamar renda adicional, a finalidade da parcela é uma finalidade contraprestativa, mesmo que não chamemos, então, de comissionamento. Então, a natureza dessa parcela sendo uma natureza contraprestativa, ou seja, dada em razão da existência da relação de emprego, dada pelo empregador diretamente ao empregado, atrairia, senhor presidente, os princípios basilares do direito do trabalho. E aqui também foi mencionado nas razões recursais que este tipo de conduta da reclamada fere o artigo 2º da CLT, o princípio da alteridade. Fere o artigo 462 da CLT, o princípio da intangibilidade salarial. Recorda-se, inclusive, senhor presidente, com relação a esse princípio, que o doutor Hitler, inclusive, fez menção a isso na sentença, de que, se for considerado, então, uma mera renda adicional, vamos ao contrato de trabalho para saber qual foi a pactuação realizada pelas partes. E na pactuação realizada pelas partes, nada se menciona com relação à retirada dessas garantias, dessa repercussão salarial, quando indisponível um determinado produto, quando cancelado uma determinada venda, ou quando o cliente fosse inadimplente. Ou seja, nem mesmo no contrato de emprego havido entre as partes, no contrato de trabalho, nas cláusulas contratuais, havia essa consideração, ou seja, a reclamada, data máxima vênia, atentou-se contra o princípio da alteridade e o princípio da intangibilidade salarial. Afora, senhor presidente, o artigo 7º da Lei 3.207, 57, que diz respeito à característica dos vendedores viajantes, aplicável, inclusive, do qual a própria reclamante fazia parte, era de sua categoria, né? Era, portanto, signatária daquelas convenções coletivas. Enfim, são inúmeras
as perspectivas principiológicas e normativas, repito, senhor presidente, seja se nós chamarmos isso de comissão, seja se chamarmos isso de um adicional, então, né, como sempre fez a reclamada, de chamar essa remuneração de de uma mera renda adicional. Essa mera renda adicional é uma parcela contraprestativa e, portanto, segue e se obriga ao respeito a todos os princípios trabalhistas relativamente ao tema remuneração e salário. E apenas para ficar bem claro, senhor presidente, até para fazer comparações com casos anteriores, inclusive do voto da lavra da doutora Ângela Castilho, é que não há dúvida nenhuma nos autos, pela prova testemunhal que fora produzida, que a reclamante efetivamente fazia vendas. Eu cito aqui, senhor presidente, ilustre relatora, o depoimento de Sandra, o depoimento de Évora, que categoricamente afirmaram que a reclamante fazia vendas de produtos. Afora a mesma perspectiva de que ela participava de todo o processo de vendas. Me esqueci também, excelência, de dizer que há, sem dúvida nenhuma, ao nosso ver, um vilipêndio ao artigo 466 da CLT, citado em inúmeros acórdãos, inclusive do próprio TST, no sentido de que, se efetivamente fosse ultimada a venda, é devido comissões ou percentagens sobre elas. Também o artigo 463 socorre a pretensão da reclamante. E, para finalizar, senhor presidente, egrégia turma, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, porque as razões recursais também elas são suficientes, a empresa ela concede para os gerentes, e esse é o caso, inclusive, da reclamante, cujo também a premiação recebeu, prêmios sobre vendas. Parabenizo a senhora Ruth, parabenizo a senhora Maria Ferraz pelo primeiro lugar em vendas. Então, é inconteste que todas aquelas equiparadas efetivamente faziam vendas. Se faziam vendas, seja pela rubrica da comissão, seja pela rubrica da renda adicional, faz jus efetivamente a esse arcabouço principiológico, como diz o professor Sérgio Pinto Martins, pior do que ferir norma é ferir princípios. E apenas para finalizar, senhor presidente, como dito, eu trouxe aqui também, foi noticiado no nosso recurso ordinário, nas contrarrazões, inclusive, do recurso ordinário da empresa, o voto primoroso proferido pelo nosso professor José Roberto Freire Pimenta, que analisou exatamente o caso Avon. E um processo que nós atuamos, inclusive, também lá no TST. O doutor José Roberto Freire Pimenta, o ministro José Roberto Freire Pimenta, disse o seguinte, abre aspas, peço Vênia para apenas fazer uma rápida leitura. É o AIRR 3957-2012, 0066, ou seja, da própria Vara do Trabalho de Manhuaçu. Abre aspas. Quanto à natureza jurídica da verba em questão, o fato da reclamada denominada de renda adicional não altera a natureza jurídica da percentagem, porque era calculada com base no resultado líquido do setor de vendas. Além do mais, sendo incontroversa a natureza salarial da verba variável paga, é irrelevante discutir a sua exata denominação jurídica, porque os efeitos trabalhistas são os mesmos. Cita, inclusive, o artigo 466 e cita inúmeras passagens do TST e cita, inclusive, senhor presidente e egrégia turma, que é, portanto, jurisprudência consolidada no TST esses casos em que se discute a renda adicional e a natureza jurídica. Então, me desculpem o prazo aí, né, o prolongamento das razões, mas é uma reflexão importante e peço, então, que seja negado o provimento nesse aspecto do recurso da empresa. Ângela, quer fazer alguma consideração? Só uma breve consideração, até em atenção a essa brilhante sustentação oral. Obrigado, né? doutora, obrigado. Elaborada e com essa citação da jurisprudência, aqui a questão é, primeiro, a reclamante era gerente de setor. Então, fosse ela uma vendedora, eu concordaria com tudo que está sendo dito. A prova mostrou que, eventualmente, ela podia realizar alguma venda, sim, nessa condição de gerente, mas não era a função primordial dela. E a questão da transferência de risco do empreendimento, quer dizer, ela não realizando venda, ela gerenciando uma equipe responsável pela revenda de produtos aos clientes,
Em que pese esse valor pago de natureza variável, essa renda adicional, guardar-se relação direta e proporcional com o volume de vendas do setor, não é o caso de pagamento sobre vendas não concluídas. Inclusive, no voto, eu cito jurisprudência aqui da nossa turma, para casos em que a situação fática é semelhante a essa. São decisões, inclusive, unânimes da turma. Então, com todas as vênias de uma sustentação oral que efetivamente quase me convence, eu vou manter o meu voto, minha proposta. Eu tenho os precedentes da turma, a sustentação oral do professor Davidson, muito bem colocada, como sempre, falando com muita clareza, fluidez e solidez, como lhe é peculiar, me colocam a pensar, eu vou reexaminar essa matéria, vou ver como que eu vou me posicionar nos julgamentos daqui para frente. Mas eu vou pedir vênia, no momento eu vou acompanhar a relatora, mesmo que eu não apresentei nenhuma divergência. Terceiro votante. Estou acompanhando. Está acompanhando também? Sim, sim, pelos então, motivos eu peço vênia e a brilhante sustentação oral e proclamo que foi a decisão conforme lido pela relatora unânime. Muito obrigado. Boa tarde, prazer em revê-lo. Final de trabalho a todos. O próximo processo é o número 3 da pauta, é o número 1, 2018-110, procedência 31ª Vara de Belo Horizonte. Doutora Ângela também é a relatora redistribuído. O doutor Henrique de Almeida Carvalho vai fazer a sustentação pelo agravante. Com a palavra, a relatora. Eu estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar a atualização dos valores incontroversos e o prosseguimento da execução no tocante às verbas cujo trânsito em julgado se operou, ressalvada apenas a PLR, cuja controvérsia subsiste, dependendo do julgamento do recurso extraordinário interposto pela executada, o que deverá ser apurado conforme cálculos apresentados pelo exequente, decisão de homologação de folha 511, deduzidos os valores levantados, conforme folha 643 e alvarás de folhas 646 e 648 verso. Custas de 44,26 pelas executadas. É como voto, senhor presidente. O advogado tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, demais membros dessa turma, uma boa tarde. Farei uma breve pontuação em relação à parte que não houve provimento. Hoje, a agravada reclamada, ela procede com um nítido caráter protelatório em todas as suas manifestações, em todos os seus recursos ao longo do processo. Inclusive, essa turma já a condenou em multa por embargos procrastinatórios na monta de 1%, e justamente o que a excelentíssima relatora está considerando como já transitado em julgado, e um dos pedidos que fizemos aqui, em tese até subsidiária. A questão é, hoje, no TST, houve a interposição de um recurso extraordinário pela empresa, claramente deserto. A condenação inicial em primeira instância era de R$30 mil, houve recurso de ambas as partes, e essa turma majorou a condenação para R$45 mil. Então, hoje, o valor da condenação é, sim, de R$45 mil. A empresa, até o determinado momento, não chegou a depositar R$40 mil. E ela faz agora a interposição do recurso extraordinário sem qualquer depósito recursal. Ou seja, há uma deserção manifesta. A grande questão que estamos trazendo por meio desse agravo de petição, e até preciso registrar que já é o segundo agravo de petição contra alguma decisão do juízo com todas as vênias da 31ª Vara do Trabalho, que infelizmente não consegue dar prosseguimento à execução na forma como é prescrito em lei, nada mais do que estamos solicitando. A empresa interpõe recursos apenas para o fim de protelar o feito. O que eu peço aqui, por meio desse agravo, não deixemos de observar os princípios da celeridade, da efetividade e da prestação jurisdicional em deixar uma empresa recorrer até a última instância sem, ao menos, preencher os pressupostos extrínsecos de admissibilidade daquele recurso. Não me parece razoável permitir que a execução não tenha um caminhamento apenas porque a empresa faz petições sem qualquer fundamento, sem recolher custas, sem recolher depósito recursal. E, posteriormente, a não admissibilidade do recurso extraordinário
tenho a certeza de que ela fará agravo de instrumento. E nisso lá se vão mais 12 meses, 24 meses, e a execução de um processo de 2013, que já teve sentença, já teve recurso ordinário julgado há muitos anos, não tenha, enfim, um resultado definitivo. Entendo o posicionamento da relatora, agradeço mais um voto. O meu primeiro agravo de petição foi a mesma relatoria de Vossa Excelência, que também concedeu a liberação dos depósitos recursais. Agradeci na época, volto a agradecer o posicionamento. Peço apenas a vênia para a revisão deste pequeno ponto. O recurso extraordinário é deserto. Faltam mais de R$5 mil de depósito recursal que não foi feito, a condenação não foi preenchida. Logo, é manifesta a deserção e a inadmissibilidade do recurso. Com essas palavras, peço a revisão do relator e agradeço. Uma boa tarde. Fazer alguma consideração? Só mencionar que, de fato, eu admito, e por isso até aplico litigância de má-fé em vários casos, quando eu percebo que há. Mas nosso sistema processual é farto em possibilidades recursais e não cabe a mim a decisão a respeito do cabimento ou não desse recurso, da deserção ou não. Então, eu, com tristeza, mas já parcialmente, assim, menos triste, não vou falar parcialmente feliz, não, pelo fato de já ter havido liberação de alguns valores, inclusive por eu ter atuado aqui, eu vou ter que manter meu voto. Eu não vejo outra saída aqui. Perfeito. Peço Vênia também, acompanha a relatora, o terceiro votante. Também, porque, inclusive, essa questão do recurso extraordinário, ela tem que ser examinada posteriormente, né? Ela é posterior a esses acontecimentos aqui. Estou acompanhando. Então, a decisão unânime, conforme lido pela relatora. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde, bons trabalhos. Bom, agora terminaram os advogados presentes. A gente pode fechar a sessão dos físicos. Processos físicos, eu não verifico nenhuma divergência e proclamo, portanto, que todos os processos físicos foram julgados por unanimidade, conforme votos dos respectivos relatores. Encerrado o julgamento dos processos físicos, passamos aos processos eletrônicos. Tem alguma advogada aguardando? Não, né? Agora, os processos eletrônicos. Então, o PJE, iniciando pela sala, Dr. Kleber. Dr. Kleber Lúcio. Vamos lá. Vamos ver. Há divergência na sala? Não, não é não. Parece que é... Não, requerimento de alguma coisa? é estagiário, é... Ah, aí vai passar, vai pegar.